é rica em cores e detalhes entrelaçados, compondo um universo rico e lúdico. Eu converso hoje com o artista plástico franco-brasileiro Augustin de Lassos. O Palavra Aberta já está no ar. Você veio com a sua família muito cedo morar no Brasil. O que aconteceu? Seus pais são franceses? Bela, meu pai ele é nascido em Porto Alegre, filho de franceses. Então ele cresceu numa família com cultura francesa. Quando ele foi estudar a universidade dele na França, conheceu minha mãe, eles casaram, tiveram filhos e depois ele convenceu minha mãe a retornar com ele para o Brasil para começar uma vida de casal e de família aqui no Brasil, em Porto Alegre. Alguns anos depois, ele, na busca de emprego, passou no concurso público para a Universidade Federal de Santa Catarina e viemos a família toda para cá para viver em Florianópolis e ele ser professor da UFSC. Então, você e seus irmãos mais velhos nasceram em Toulouse, na França, vieram para cá e depois tem irmãos também brasileiros? Tem alguns brasileiros, nasceram 2 em Porto Alegre. E a última, a caçula, é Manezinha da Ilha, nasceu aqui na Carmela Dutra. E daí criança, lá em Toulouse, você já desenhava? Em Toulouse eu não desenhava. Minhas primeiras lembranças são com 4, 5 anos, já estava morando no Brasil. E aí eu me lembro que eu tinha muito gosto pelo desenho naquela época, assim. Tem alguma herança de família, parente, avós, algum artista? Tem, com certeza tem. O meu vô materno é aquarelista amador, ele praticamente todo dia faz uma pequena aquarela, então ele me ensinou a aquarela muito cedo. E a minha avó paterna, ela faz tapeçarias muito bonitas, coloridas, que não seguem um padrão, são meio cubistas então, e muito coloridas. Então eu sempre tive essa influência dos dois lados, apesar de não serem artistas profissionais. Eu sempre tive uma influência muito grande no ramo das artes e da cultura. Depois que vocês vieram para o Brasil, né, a família toda veio morar aqui no sul do Brasil, você continuou visitando a Europa, visitando seus avós e vendo esse trabalho deles, né? Continuei, com certeza. Eu admiro muito a cultura francesa e principalmente porque todos os meus laços sanguíneos estão lá. Então, eu gosto muito de voltar para encontrar minha família, meus primos, os amigos de família também. Por outro lado, eu tenho um vínculo muito forte com Florianópolis, porque eu tenho todos os meus amigos aqui, meu círculo de amizades, então eu não me vejo hoje em dia voltando definitivamente para a França, né? Pois é, daí depois você estudou aqui a parte da infância, fez toda a tua época de colégio, universidade em Florianópolis, né? E foi essa sensação de que sabia pintar, tinha uma capacidade diferente para o desenho, aconteceu com que idade? Muito cedo, Bela. Com uns 8, 9 anos, o pessoal da escola já me pedia para fazer desenho. Mais tarde, todo mundo queria ter seu nome escrito com letras meio estilizadas que eu fazia. Então, o pessoal das minhas escolas, se forem ser questionados, vão dizer, não, Agostinho ele ficava mais tempo desenhando com o ouvido no professor do que realmente olhando para a aula, né? Eu imagino que assim tem aquele caderno atrás, aquelas páginas todas desenhadas, né? Exatamente. E coloridas. Era cada meio de página, entre uma matéria e outra, tinha uma obra bem parecida com essas daí. E na época eu nem sonhava que iria pintar quadros ou vender esse tipo de trabalho. E que época isso começou a acontecer efetivamente? Olha, eu acho que eu profissionalizei no fim da minha faculdade, certo? Porque eu me formei em design gráfico, então eu estava entre o mercado profissional, que é o design gráfico, é a arte para o mercado, e o mercado profissional das artes plásticas, que é uma coisa um pouco mais livre. Quando definitivamente eu percebi que o design era muito engessado para mim, para o meu lado criativo, consegui fazer minha primeira exposição, que foi no Bistrô Zeca da Câmpora, tive um bom resultado e aí eu percebi que poderia sim viver disso. Então, provavelmente foi mais ou menos com 25, 26 anos, no término da minha faculdade, que eu assumi a posição de artista plástico profissional. Isso não faz muito tempo, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 30. Pois é, isso faz pouco tempo que você assumiu e tem essa segurança até para ensinar. Você tem alunos e são crianças. O
que você passa para eles? Bom, as crianças, eles confiam muito nos seus mestres, nos seus professores. Então, eu passo minha vivência, passo minha sabedoria técnica, porque a criança gosta muito de ver a gente realizar o que a gente está pedindo que eles realizem, correto? E passo muita amizade. Como eu sou de uma família de 5 filhos e eu sou mais velho, eu sei lidar com crianças, sei perceber os humores deles. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que eles estão felizes com o que eles estão aprendendo, eles também estão num momento alegre com as outras crianças e com o professor. Eu acho que isso é bem válido. É um momento lúdico, então, que eles estão ali brincando e aprendendo ao mesmo tempo e tendo essa troca, né? Porque um professor jovem, é a sensação que você tem também de conforto, de bom momento? Com certeza. Eu acho que até o vocabulário da pessoa mais jovem e a aparência faz com que as crianças se sintam mais próximas. Então, as crianças se sentem mais próximas de mim porque tem uma diferença etária um pouco menor do que o que se imagina de um artista normalmente, certo? O teu estúdio aqui em Jurerê Internacional, aqui no Open Shopping, que é um espaço que as pessoas transitam, tem muitos eventos. Isso é favorável para ti, esse convívio com as pessoas passando aqui na frente, conhecendo as tuas obras que estão expostas sempre aqui? Com certeza, Bela, é muito favorável. Eu tenho no bairro de Jurerê um grande aliado, não troco esse ponto por nada hoje em dia. O público é um público seleto. As pessoas que visitam aqui, que vêm, ficam nos hotéis, alugam as casas, muitas vezes são admiradoras de cultura, são admiradoras de arte. Então eu acho que daqui em direção ao mundo é uma ponte ideal para mim, para estar divulgando minha arte em Florianópolis, né? Mas franceses visitam a ilha, com certeza, ingleses, asiáticos, eu vejo muita gente agora, chineses ou de outros lugares da Ásia visitando, e Jurerê, quando você procura num guia, é um dos principais nomes de praias de Santa Catarina. Então, mesmo sem saber, eles vêm parar aqui e, por consequência, encontram o meu trabalho. E eu já fiz vendas para o exterior, eu estou fazendo agora uma encomenda para a Inglaterra, de gente que encontrou meu trabalho por acaso. E que passou por aqui. Passou a por tua aqui. obra tem uma característica marcante, um ícone, né? E sobre esse ícone, o que não falta na tua obra, em quase todas, a gente vai conversar depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos a entrevista com o artista plástico Augustin de Lassos. É de Lassos em português, mas como pronuncia em francês? Em francês se pronuncia Augustin de Lassus. Opa, imagino que o pessoal faz uma mistura aqui no Brasil, né? Porque até em português é difícil pronunciar e o pessoal deve misturar um pouco. Como é que fica? Fica Augustin, 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 Augustinho. Fica nisso. E o sobrenome de Lassus, com esse biquinho francês, é difícil de falar, então ficou de Lassos mesmo e assumir bem brasileiro, né? Olha só, nós falávamos no primeiro bloco sobre um ícone, uma característica da tua obra, que são os... castelos. Opa! Pois é, os castelos. Você acha, ou sabe, ou percebe, ou assumiu essa coisa do teu lado francês que trouxe os castelos para cá? Foi uma descoberta? Como foi isso? Os castelos eu desenho desde criança, em decorrência da minha admiração pela cultura medieval, certo? Trouxe o castelo de lá, com certeza, mas os meus castelos são muito coloridos, muito tropicais, então tem uma mistura, tem uma pitada de arte sul-americana pelas cores, não é um castelo tradicional como se fosse uma imagem realista. Lembra um pouco a arte centro-americana, também associam as cores da arte mexicana. Então esse castelo é isso, é uma mistura da minha admiração, da cultura medieval, da qual eu descendo, obviamente como francês eu tenho o passado lá, e também os portugueses ou os espanhóis que vieram para a América do Sul também fazem parte desse momento. E outra coisa interessante nos castelos é que eu fiz 1 ou 2 castelos no começo,
e sempre foram a obra mais pedida das exposições. Então, depois de ter realizado a venda para um colecionador, a exposição continuava com a obra algumas semanas, muitos colecionadores queriam levar essa obra, e aí eu dizia, não, essa já está vendida. E eu me dei conta, né, como a gente vive disso, eu me dei conta, nossa, essa obra aqui, ela tem um apelo. Agrada. Agrada. E aí na próxima exposição eu fiz, em vez de um castelo, 2. E aconteceu a mesma coisa. E aí um pouco depois quiseram fazer uma exposição de reproduções minhas, me falaram, traga somente castelos. Só teus castelos, as reproduções. E aí saiu no jornal, aí já faz uns 4 anos, o artista dos castelos. E aí começou a ficar essa marca registrada, que eu acho muito bom, na verdade, né? E agora faz só castelos ou abre exceção e faz mais alguma coisa diferente sem castelos também? Com certeza abro exceções, mas mesmo com a minha tentativa de diversificar, o público está me pedindo cada vez mais os castelos. Então, no momento, eu tenho 9 ou 10 encomendas de castelos. E o mais interessante é que a tua obra, a cada espaçozinho que a gente vai observando, vai vendo uma coisa diferente. Ou sai um bicho, ou sai um pássaro, ou sai uma cabeça, ou sai um peixe. E essa é uma obra que parece que a gente pode ficar muito tempo olhando. Né? Ela é planejada ou ela acontece assim, as coisas vão acontecendo por acaso? Olha, Bela, na verdade ela é planejada até um certo ponto. Então eu começo com uma coisa bem abstrata, bem grande, e depois eu vou diminuindo, vou procurando os pequenos detalhes. De forma alguma eu faço um esboço perfeccionista de cada detalhe, cada ponto, cada perspectiva, não. Eu deixo fluir de uma forma empírica, deixo as texturas aparecerem, deixo as cores se mesclarem naturalmente, avalio os pesos, os contrastes cromáticos e vou chegando ao resultado que eu considere harmônico, tanto nas cores quanto nesse monte de pequenos detalhes que você citou, assim. E a tua obra tem muito pontinho também, né? Ela tem esses pontilhados. Isso é uma característica? Os pontilhados são influência pura, né, da cultura pontilhista, do movimento pontilhista, que é um movimento que tem quase 200 anos. Foi uma época que coincidiu com o surgimento da fotografia. Então as pessoas perceberam que as retículas, diferentes pontos, unidas formavam cores diferentes ou impressões. Então tem muitos artistas europeus e americanos, e até no Brasil, que trabalharam o pointillismo, onde todo o desenho era feito em pontos, ou um retrato, ou uma paisagem, tudo em pontos, manchas. Então eu, como eu sou um grande admirador do pointillismo, é uma coisa que visualmente me agrada muito, aplico em algumas porcentagens das minhas obras o pointillismo, seja para um céu, ou um mar, ou um cantinho, mas nunca faço uma obra somente em pontos. Na verdade, eu vi camisetas aqui com a tua estampa também, e as tuas exposições acontecem em vários lugares, em cafés, em eventos. Isso é uma forma de se vender? Uma forma de deixar a arte mais democrática também? Com certeza. A arte sempre teve o estigma de ser elitista, né? De você ter que entrar numa galeria para consumir, e essa não é a minha visão, não é o que está sendo feito no exterior. Hoje em dia a democratização da arte já fazem décadas que está acontecendo, e eu acho que o povo catarinense merece a mesma coisa. Então, estar em cafés é perfeito, porque o pessoal do centro não tem tempo para ir numa exposição, mas está ali tomando seu lanche no intervalo de trabalho, vê minha obra e conhece o artista. As camisetas, além, né, da fonte financeira que elas democratizam também, porque a pessoa está vestindo uma obra de arte do artista. Leva uma arte, né? A pessoa, o que é isso, né? Uma obra do Agostinho. Quando ele compra a camiseta, ele leva a camiseta, mas sabe exatamente de onde ela vem, quem é o artista, sabe que está ajudando a cultura catarinense com isso. Você tem algum projeto, alguma coisa assim agora para o resto do ano, a vontade de fazer alguma coisa diferente, algum trabalho voluntário, alguma coisa assim? Com certeza. Eu estou sempre procurando parcerias para levar as minhas aulas de pintura que eu faço com as crianças, que aqui são pagas, né, para comunidades um pouco mais desfavorecidas, onde esse tipo de iniciativas são raras. Então, no momento, estou num projeto com a Casa de Cultura de São José, aqui na cercania de Florianópolis, onde nós estamos trazendo aulas gratuitas para criança da rede pública. Então, eu espero que desse tipo de projeto eu possa ter um piloto para trazer mais investimento da iniciativa privada, contratar mais professores
e disseminar pelo Estado esse tipo de oficinas. Entende? Que bom, o acesso à arte, isso é importante, né? E a arte é aquilo que a gente também leva da vida da gente, toda a tua história na França, no Brasil, a tua obra tem isso dentro dela, né? Tem toda a tua experiência de vida. Que importante que as pessoas estão vendo, então, e te conhecendo mais, e é um belo trabalho. Foi um prazer te conhecer, tá? Obrigada. Muito obrigado, Bela. Tudo de Muito bom. obrigado.